Olá família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho de como eu passei por 3 partos naturais normais pelo SUS. Então, como eu falei num vídeo que eu contava 10 fatos sobre mim, eu falei que a primeira vez que eu engravidei eu tinha apenas 15 anos. E eu vou contar aqui um pouquinho para vocês de como foi o processo e como foi o meu parto dos 3 filhos. Na verdade, eu tive 3 partos normais. Todos 3 foram pelo SUS. 2 foram em uma maternidade e o outro foi em uma outra. O primeiro parto foi o de Yuri. Eu tinha acabado de fazer 16 anos, estava com muito medo, sentia muita dor, não sabia o que era aquilo, né? Todo aquele processo, as cólicas, enfim. Mas meio que estava assim, tentando me tranquilizar. Sentia muitas dores e quando deu mais ou menos 10 horas da noite, a gente correu para a maternidade. Primeira maternidade que a gente foi, a gente não foi aceito, porque lá só aceitava gravidez de alto risco. E a minha, por eu não ter tido nenhum problema na gestação, não era de alto risco, eu tinha que ir para uma outra maternidade. Então eu fui transferida. Chegando já na outra maternidade, eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Fui muito bem recebida, muito bem atendida. A gente foi para uma sala de pré-parto onde tinha várias outras grávidas, né? E aí eu fiquei lá, minha avó, ela estava me acompanhando. O meu esposo, nesse momento do pré-parto, ele não pôde subir para a maternidade, então ele ficou na parte de baixo, na recepção, aguardando. E aí lá naquela sala tinha várias bolas, aquelas bolas assim enormes para a gente poder fazer exercícios, relaxar, até que chegou o momento que eu entrei de fato em trabalho de parto. Minha bolsa nesse momento não estourou. Tiveram que introduzir aquele palitinho, né, para poder estourar a bolsa. Tomei uma medicação para poder aumentar as contrações. Nesse momento eu já estava sentindo muita dor, porque o que dói na verdade não é nem o bebê se encaixando, é realmente as cólicas, né, que é muito forte. Quem já passou por isso sabe o que eu tô falando, que é uma dor insuportável. Mas aí eu gritava muito. Minha avó, por já ter passado por isso 6 vezes, que minha avó é mãe de 6, ela estava bem tranquila, então ela ficou lá conversando com algumas mães de outras mulheres que estavam lá. E aí eu chamava: vó, pelo amor de Deus, venha pra cá, vó, segura minha mão, eu quero segurar minha mão. Não deixaram meu marido subir para assistir o parto. Nem no momento do parto em si não permitiram a subida dele. Ele inclusive entrou na internet na época, isso há 18 anos atrás, tá, gente? Entrou na internet, baixou aquela lei que dá direito ao pai assistir o parto do filho e mesmo assim não deixaram ele subir. E aí eu tive o Yuri, né? Quem me acompanhou lá na hora do parto foi a minha avó. Foi um parto até rápido. Ele nasceu às 1h05 da manhã, da madrugada, né? E depois que nasceu, já fizeram aquela limpeza e tal, e ele já mamou. E no outro dia o meu esposo pôde subir para poder conhecer o filho dele. E foi isso. Bom, e a segunda gravidez foi a de Yasmin, no ano de 2008. Eu já estava preparada psicologicamente para a dor que eu ia sentir. Eu gostaria de ter tido um parto cesáreo, mas como eu era nova e eu tinha saúde, nenhum médico quer fazer parto cesáreo numa mulher que é saudável, né? Então, realmente esperava para poder eu fazer o parto normal. Então, durante toda a gravidez, eu fui me preparando psicologicamente para poder sentir aquela dor. Eu sabia que eu ia sentir aquela dor. De momento eu não queria ter um outro filho, eu estava contente com o Yuri. Yuri já tinha 4 anos quando eu engravidei de Yasmin. Mas aí Deus nos abençoou, né? E engravidei dela e por coincidência, na verdade, Deus nos presenteou com uma menina. Eu já tinha um menino e aí veio uma menina. E a gente ficou muito feliz por conta disso, porque ia formar um casal. E aí, no dia que eu estava sentindo a dor do parto, eu passei a madrugada inteira sentindo contração.
Porém, eu começava a marcar e não tava ainda, que dizem que é de 5 minutos, né? Que tá na hora do bebê nascer. E aí eu fui marcando a madrugada inteira e não consegui dormir direito. Aí fui trabalhar no dia. Cheguei lá para trabalhar. Quando eu cheguei para trabalhar, tava sentindo muita dor. Meu marido me levou para emergência. Quando chegou lá, o médico disse que eu não tava com centímetros para ela nascer. Mandou de volta para casa. Quando eu voltei para casa, aí começou a aumentar as dores, começou a aumentar. Aí voltei para a maternidade, isso já à noite. 6 horas da noite a gente saiu, 6 horas, 8 horas, não lembro exatamente qual horário, mas a gente saiu à noite para a maternidade. E aí eu passei a noite inteira sentindo contrações, mas também estava tranquila. Na gravidez, no parto de Yasmin, Cleiton, que é o meu esposo, já ficou na parte de baixo, só aguardando o momento para subir. Ele conseguiu assistir o parto, então foi muito tranquilo. Eu, assim, não gritei toda vez que eu sentia a contração. Eu fazia aquela forçazinha assim e deixava passar. Até o momento que ela nasceu, graças a Deus nasceu perfeita. Foi um parto, assim, muito saudável. Eu não tive problema, não tive complicações. E o que aconteceu comigo nesse parto de Yasmin foi justamente na saída da maternidade. No dia que a gente recebeu alta, meu esposo foi me buscar na maternidade com o Yuri, que na época tinha 4 anos. Yuri conheceu a irmã dele na maternidade, porque como ele era de menor, ele não podia subir, então ele não chegou a fazer nenhuma visita a gente para conhecer a irmã. Ele conheceu ali no hall da recepção. E enfim, meu esposo pegou ela, ficou lá mostrando a Yuri, enquanto eu ia na recepção assinar a documentação de alta para poder a gente ir embora, né? Nesse momento que eu estava lá assinando a documentação, simplesmente a recepcionista olhou para mim e falou assim: tá, boa sorte, até o próximo ano. Eu olhei assim, achei estranho, né? Mas depois que eu entendi que estava sofrendo um preconceito ali naquela situação. Depois de um tempo que eu cheguei em casa, que eu refleti, foi que a ficha caiu. E o que ela quis dizer com isso, até o próximo ano? Como eu tinha 19 anos e era minha segunda filha, ela achou que por eu ser adolescente, ser nova e já ser mãe de 2, eu iria engravidar a cada ano, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas também não procurei nada, não corri atrás de nada, fiquei muito constrangida com aquela situação depois que a ficha caiu em casa, mas passou. E até hoje isso me marcou de uma forma, vamos dizer assim, muito forte. Bom, e agora foi o terceiro, né? Vamos para a gravidez de Isabelle. Durante a gravidez de Isabelle, gente, eu senti muita dor, muita dor. Eu sentia muita dor aqui nessa parte da coluna, né, da lombar, muita. Vocês não têm noção de tanta dor que eu sentia. Então, durante toda a gravidez, eu senti muita dor nas costas, muita. E aí, quando chegou o momento de Isabelle nascer, eu comecei a sentir as contrações. A gente foi para a maternidade novamente. E aí, chegando lá, eu subi com a minha mãe. A gente ficou lá numa salinha escura. Era madrugada, a gente saiu de casa umas 11 horas mais ou menos. E aí eu fiquei numa salinha escura, assim, meia luz, né? Uma luzinha apagada. Tinha uma outra grávida na mesma sala que eu, em trabalho de parto também, claro. E eu sentindo as contrações. Nesse momento, eu fiquei lá exclusivamente com a minha mãe. Eu não tive visita de enfermeiro, eu não tive visita de médico, eu não tive apoio emocional da equipe do hospital, eu não tive a presença de ninguém. Eu fiquei lá, simplesmente nos jogaram numa sala, que era a sala do pré-parto, e me deixaram sentindo dor. Nisso as contrações aumentando. E aí eu gritava: mãe, pelo amor de Deus, chama o enfermeiro, chama o médico, não vem ninguém aqui me olhar, não vem ninguém aqui, não sei o quê. Aí minha mãe foi até o corredor, procurou, não tinha ninguém, porque era madrugada, eu não lembro se era final de semana,
mas provavelmente estavam dormindo, né? E como não tinha outras grávidas, porque só tinha eu e essa moça que estava lá, eles provavelmente não se preocuparam, né? De vir lá, prestar um apoio emocional, prestar na verdade, ver realmente a situação que a gente estava, se quantos centímetros a gente estava, se o bebê já estava nascendo, se não estava, enfim. E aí até que depois de muito tempo eu chorando de dor e nenhum enfermeiro vinha até a mim para poder me ver, me consultar ou até, não sei, induzir o parto para acelerar, né? Que às vezes eles colocam uma medicação para acelerar o parto, enfim. Eu liguei pro meu esposo, ele tava lá embaixo na recepção. Eu liguei: Cleito, pelo amor de Deus, Cleito, fala com alguém aí, eu tô aqui sentindo dor, não veio ninguém aqui. Fiz aquele drama. Nesse momento, meu esposo, já que estava num pico de estresse muito alto também, claro que eu estava lá em cima para ter o bebê, chegou na recepção e já começou a falar, enfim. Aí foi quando provavelmente alguém interfondou lá pra cima e aí veio um enfermeiro e um auxiliar. Cadê? Você tá ligando pro seu esposo? Ele tá lá embaixo, não sei o que, como é que tá, não sei o que. E foi fazer aquele examezinho do toque, né, olhar. Não, mas ela ainda tá com não sei quantos centímetros, tal, não sei o que. E saíram. Nisso, no que saíram, não deu 5 minutos. Isabelle começou a coroar. E aí eu comecei a me desesperar, porque eu comecei a sentir a bebê querendo sair. Botei a mão, senti a cabecinha dela. Só tava a minha mãe do meu lado, não tinha enfermeira, não tinha médico. Eu estava numa sala de pré-parto sem estrutura nenhuma para ter a minha filha, sem apoio nenhum da equipe médica. E aí foi quando minha mãe também se desesperou, disse: mãe, pelo amor de Deus, a minha filha tá nascendo, a minha filha tá nascendo. Comecei a gritar. E aí minha mãe correu para chamar o pessoal, a equipe. A médica não veio me ver, simplesmente ela foi diretamente para a sala de parto, provavelmente preparar lá a situação, não sei, as ferramentas, né, colocar roupa, essas coisas, acredito que seja isso. E veio o enfermeiro. Aí fez assim: vamos, moça, vamos andando lá pra sala de parto, não sei o que. Eu disse: como é que eu vou andar? Minha filha tá coroando, ela vai cair aqui no meio do caminho. Aí ele: não, ela não vai cair, não se preocupe, vamos andando. Você quer sentar na cadeira de rodas para amassar a cabeça da sua filha? Você tem que ir andando. Nisso, gente, eu não sei se é o procedimento comum, que estão acostumados a fazer isso, se é desse jeito realmente que faz, mas eu fiquei numa situação que eu não conseguia me enxergar naquela situação, na verdade. Eu fui andando com as pernas abertas, bem devagar, botando a mão embaixo, no meio das pernas, para poder minha filha não cair no meio do caminho. Fui andando bem devagarzinho, nisso sentindo contração, sentindo dor, a bebê querendo sair. Me deitei na maca, sozinha. Aí mandaram fazer uma posição lá, que era justamente a posição para ficar na maca, né, do parto. E aí foi quando veio uma outra contração, minha filha foi nascendo naquela situação, minha filha nascendo, eu gritando para chamar meu esposo, e a médica disse que não ia chamar, que a bebê já estava nascendo. Eu pedi para minha mãe bater uma foto do nascimento da minha filha, que eu queria guardar de recordação. A médica também não permitiu ela tirar foto, não permitiu ela gravar, disse que não era para fazer isso. Acredito que ela tenha ficado chateada, porque eu liguei pro meu esposo para poder fazer uma queixa, né, que não tinha nenhum auxílio ali de um enfermeiro, de ninguém. Tenho certeza que chegou aos ouvidos tanto do enfermeiro quanto da médica, e por conta disso ela tomou essa decisão drástica de não deixar o meu marido subir para ver o parto, não deixar minha mãe tirar foto na hora do parto. Ela não permitiu. E aí foi quando minha filha nasceu, ela me deu alguns pontos, porque eu precisei tomar alguns pontos. Não deu anestesia, não conversou comigo, não tentou me acalmar. Eu senti todos os pontos que ela me deu. Toda vez que ela passava a agulha, eu sentia. Então, depois disso, eles já colocam a gente numa maca, né? Levam a gente para uma outra sala, e aí eu não vi mais a médica.
Mas depois de um tempo eu em casa refletindo, conversando com meu marido, aí foi depois que eu entendi o que eu sofri naquela maternidade, o que eu sofri ali naquele parto, que aquilo ali foi uma violência obstétrica. E depois eu estudei o assunto, procurei saber, eu poderia ter procurado os meus direitos, ter processado aquela médica, aquele hospital, porque realmente eu acredito que isso foi um ato muito desumano que tiveram comigo. Mas como eu era muito nova também e nunca corri atrás, nunca procurei saber, nunca... E por incrível que pareça, por coincidência, o preconceito que eu sofri na gravidez de Yasmin, na hora que eu saí lá da recepção, que a mulher olhou pra mim e disse: tá, tudo bem, boa sorte, até o próximo ano, foi a mesma maternidade que eu tive Yasmin e que eu tive Isabelle e sofri a violência obstétrica. Vejam que coincidência, ou seja, então é a equipe do hospital que é muito mal treinada. E eu vim deixar esse alerta aqui para vocês. Espero que vocês fiquem atentos. Eu não sei quem me assiste aí atrás da telinha, quem é mãe, quem já foi mãe, quem já passou por essa situação, quem não passou também. Mas eu deixo de alerta, gente. Isso não pode acontecer. As prefeituras, principalmente aqui na minha região, fazem tantas campanhas de parto humanizado, né? Acredito que tenha muitos profissionais bons que realmente dê aquele apoio emocional, aquela assistência grávida, mas é muito importante nesse momento a gente receber esse apoio emocional, porque a gente está numa sensibilidade muito grande, a gente está num momento muito difícil, sentindo dor, prestes a ver o rosto do nosso filho, passando por toda aquela situação, aquele turbilhão de emoções, e você ainda chegar e passar por uma situação dessa, encontrar profissionais tão, vamos dizer assim, mal amados, não sei nem se é essa palavra, mas tão mal amados, para não ter a delicadeza, o cuidado que a gente precisa, é muito difícil. Bom, é isso. Foi um vídeo mais para deixar vocês de alerta, explicativo, contando um pouquinho das minhas experiências. Eu tive 3 filhos, 3 partos normais, e contei aqui um pouquinho para vocês. Não contei tudo porque senão ia ser um livro, né, gente? Imagina, 3 gravidez, 9 meses de gravidez cada uma, era muita coisa se eu fosse passar o passo a passo da gravidez, né? Então eu quis contar um pouquinho mais ou menos de como foram os meus partos, até porque não foram de hospital particular, foram pelo SUS. Gosto muito do SUS, recomendo, pelo menos no meu primeiro filho, como eu falei, eu tive um suporte ali dos médicos, dos enfermeiros, mas realmente da segunda já foi, não tive tanto, né? E da terceira acabou-se. Passei por tudo isso que eu contei aqui para vocês. Bom, então é isso. Se inscrevam no canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo com relação à maternidade. Vou deixar vocês aqui esclarecido. Eu sou mãe de 3 filhos. São de idades diferentes. Eu tenho o Yuri, que tem 18, Yasmin tem 13 e Isabelle tem 7 anos. Na verdade, eu vou passar por 3 adolescências. Já passei pela de Yuri. Estou na fase da de Yasmin e vou passar ainda pela de Isabelle. Então eu tenho muita coisa aqui para contar das minhas experiências para vocês. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, já deixa aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. Curte, dá um seu joinha aí e se inscreva no meu canal, porque aí nos incentiva a gravar mais para vocês e trazer muito mais assuntos que sejam interessantes nessa parte da maternidade, tá bom? Então, um beijo, espero que goste e até o próximo vídeo. O vídeo de hoje, não. Meu Deus, mãe.